Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos em nosso encontro diário, rezando a palavra. Desejo a você neste dia que realmente o Senhor possa te visitar, possa te dar toda a paz, toda a alegria, tudo aquilo que é necessário para o teu bem-estar e, sobretudo, para viver bem a tua fé na tua casa, com os teus familiares ou até você que mora sozinho, que talvez até por conta da sua vocação como a minha, mas isso não significa que a nossa alegria seja menor, porque sabemos que o Senhor está presente em todos os lugares. E aí, queridos irmãos, hoje, já sábado, dia 4 de abril de 2020, estamos já aqui às vésperas da Semana Santa. E o clima do Evangelho já começa a nos direcionar diretamente nessa entrega de Jesus. Durante toda a quaresma é bem verdade, nós caminhamos junto com Jesus rumo à sua Páscoa. E o Evangelho de hoje já nos coloca, como eu disse há pouco, diretamente neste mistério da morte de Jesus e, consequentemente, das razões que levaram Jesus a ser condenado. Então, abre o teu Evangelho em João capítulo 11, versículos de 45 a 56. A síntese de hoje, e também para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos. É a grande intenção que essa mensagem de hoje quer trazer para nós. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, aquela introdução. Após a ressurreição de Lázaro, tornava-se impossível deter a vontade popular em torno de Jesus. A sentença de morte, decretada por Caifás por medo de uma comoção popular e de uma consequente guerra destruidora pelos romanos, é apresentada por João com um profundo sentido teológico da morte sacrificial de Jesus. Nota-se isso que nas palavras usadas por Caifás, que ele vai dizer, nós vamos ler isso, é preferível morrer um só um homem pelo povo a perecer a nação inteira. Quer no comentário ainda mais claro do evangelista, que amplia o motivo do sacrifício de Jesus a um alcance universal e a uma vontade de salvação que se exprime na reunião dos dispersos. Procuraram agora matar Jesus, que por sua vez se refugia em Efraim. Vamos entender? Vamos ler? Então vamos lá. João 11, 45 a 56. Rezemos a palavra. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Esse é o Evangelho de hoje. Entendamos um pouco dessa passagem que, como sempre lembramos, João nem sempre é muito objetivo, mas isso não significa que ele não seja profundo, muito pelo contrário. Então, queridos, vamos lá. Os milagres mais estrepitosos não são suficientes para aceitar Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez não foi suficiente para aquele povo realmente aceitar Jesus. Podem até ter efeitos bem diferentes, como neste caso. Vamos lá. O gesto de Jesus chamar um morto à vida estava destinado a levá-lo à morte.
A reunião do Sinédrio nos introduz no tema bíblico do justo perseguido. Prestem atenção, essa narrativa bíblica, se depois você quiser voltar, nos introduz naquilo que a tradição da Escritura sempre nos lembra, do justo perseguido. A argumentação de Caifás permite-nos medir a estatura moral deste homem. Ou seja, pouco importa que Jesus tenha ou não operado milagres, seja processo do demônio ou enviado de Deus, como alguns falavam. Mas só uma coisa é certa: palavras do evangelista postas na boca de Caifás. É preferível morrer um homem pelo povo a perecer a nação inteira. Em outras palavras, inocente ou culpado, Jesus deve ser sacrificado à razão de Estado. Só que João lê a história sob a luz superior e vê nas palavras de Caifás, precisamente em conexão com seu ofício de sumo sacerdote, uma profecia. E que profecia seria essa? Jesus deve morrer pela salvação da nação. Mas João alarga o horizonte e diz que a morte de Jesus é destinada a reunir os filhos de Deus dispersos, isto é, a fazer dos pagãos predestinados à salvação uma só igreja, um só rebanho sob um só pastor. A morte, portanto, foi executada pelos homens, mas guiada por Deus. Olha, queridos, e aqui nós nos encontramos dentro de duas situações muito importantes. Primeiro, aquela que é a luz da própria fé, o processo de Jesus. A condenação pode ser meramente humana em relação a Jesus, mas a ação será profundamente de Deus. Deus que utiliza dessa situação para realizar o seu projeto de salvação. E aqui Jesus se torna aquele que reúne todas as pessoas, que dá a salvação a todos os seres humanos por meio de sua entrega, do seu sacrifício. E hoje, ao ler essa palavra, ficava a pensar, vendo tantos inocentes morrendo, vendo tantas culturas sendo atingidas diretamente por esta pandemia e, ao mesmo tempo, os poderes econômicos que parecem, neste momento, se desfalecerem. E aí eu estava a rezar. Acredito eu que Jesus, nessa proximidade da Semana Santa, quer lembrar mais uma vez que quantos justos e quantos inocentes morreram e morrem neste momento. É Ele que se entrega mais uma vez. Por isso, meu convite a você é rezar essa palavra à luz da história deste momento. Jesus continua a se entregar para que a gente se una e talvez nós que estávamos tão dispersos percebamos que somos uma só humanidade. Assim, queridos, só compreendemos Jesus quando entendemos que Ele não morre, Ele não se entrega, Ele não se sacrifica apenas por mim ou por você, mas por toda a humanidade. Então convido você a rezar exatamente isso, né? Eu entendo que a morte de Jesus é um processo de unificação de todos os povos. Eu aceito todas as pessoas como meus irmãos, até mesmo aqueles que eu não tenho muita simpatia. Será que eu me esforço para que, mesmo sabendo que aquele meu inimigo também é meu irmão? Porque Jesus reúne os dispersos. Por isso que neste sábado, encerrando essa semana, retome todas as suas orações, coloque-se nas mãos do Senhor e aproveite, partilhe com alguém aí da sua casa como foi a tua semana, como foram esses dias de oração. Amanhã a gente se encontra abrindo a Semana Santa. Paz e bem.